A tradição jurídica escandinava, nórdica, segue viva cerca de 28 milhões de pessoas, 5 países nórdicos centrais regulando mais ou menos 1,8 trilhão de dólares, que dá quase 2% do PIB mundial. São os países mais ricos do mundo: Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia. Isso eles mostram que essa tradição continua produzindo efeitos concretos e positivos em termos como consenso, confiança institucional, transparência, bem-estar social e a legitimidade do poder de uma forma completamente diferente do que as outras tradições trazem. Estudar as tradições não é revisitar as grandes assembleias antigas dos vikings só por curiosidade arqueológica. É compreender o solo filosófico e institucional que sustenta um dos sistemas mais estáveis e confiáveis e, claro, mais eficazes socialmente de todo o planeta. O velho Finn não morreu. Ele continua falando hoje através do Estado social, da mediação, do consenso e da força da confiança como categoria jurídica. Então, se você quer entender por que lá é muito diferente, por que nos países nórdicos, se uma das partes não tem um bom advogado, o processo nem começa, então fique nesse vídeo até o final, mas já deixa o seu like aí, na confiança, porque vai valer a pena. Imagine uma planície de grama no verão do Ártico. Vento corta leve, não há um palácio nem um trono, não tem rei sentado no centro, não tem sacerdote conduzido na cena. Não há um grande livro de leis aberto em uma mesa de madeira. Tem pessoas, centenas delas. Homens e mulheres livres, reunidos, cada um com o direito de falar, cada um com o direito de ser ouvido, cada um com o direito de participar da decisão. São dois clãs que estão em conflito por causa de uma disputa de terra. Uma disputa que precisa terminar antes que o sol se ponha. Não vai ter decreto vindo de cima, não tem sentença produzida em segredo. A solução será ali construída na frente de todos. Isso é o fim. E isso não é ficção política moderna. Isso acontecia na Islândia há mais de 1000 anos atrás. A pergunta que se instala aqui nesse vídeo é poderosa. Como uma tradição que organizou a decisão jurídica em assembleia pública por 1000 anos antes de existir a democracia moderna, ganhar um nome, essa nossa democracia de hoje, antiga ideia de assembleia, Fing, conseguiu produzir, séculos depois ainda, alguns dos sistemas jurídicos mais confiáveis, estáveis e sofisticados do mundo de hoje. Por que a tradição escandinava nórdica não começa pela figura do soberano? Ela começa não é pelo medo. Ela não começa pelo mistério da autoridade. Ela começa por uma ideia muito mais difícil e muito mais ambiciosa. A ideia de que a norma precisa nascer de uma comunidade capaz de reconhecer a si própria dentro dessa norma. É incrível como o ponto de partida inverte tudo. Toda a tradição jurídica revela a sua filosofia mais profunda na resposta que ela dá a uma simples pergunta: de onde vem a legitimidade da norma? Em muitos lugares, a resposta passa pelo governante, pelo legislador, pela fonte transcendental, pelo texto, pela vontade soberana. Mas na tradição escandinava, a resposta passa pela assembleia, pelo debate. A norma emerge do encontro público, da deliberação entre pessoas livres e reunidas, do acordo possível entre partes que precisam continuar convivendo depois do conflito. E aqui está a diferença decisiva. Essa tradição não organiza sua legitimidade em torno da maioria. Ela organiza sua legitimidade em torno do consenso. Maioria é contagem. Consenso é uma construção. Maioria encerra o conflito rapidamente. Consenso tenta encerrá-lo de um modo que todos consigam reconhecer como legítima aquela decisão. Ainda que não seja a solução perfeita para cada um. Mas esse não é só um detalhe técnico. É filosófico. E é ele que ajuda a explicar quase tudo que a tradição escandinava produziu depois. Confiança institucional,
estabilidade social, cooperação, capacidade de transformar conflito em impacto durável. O FING, a tecnologia jurídica mais antiga da democracia. O FING, também chamado de TING, era a Assembleia Jurídica das Sociedades Nórdicas e Germânicas. Ali se julgava, se debatia, se produziam normas, se solucionavam as disputas, enfim, se organizava a vida coletiva. Não era apenas uma reunião política, era uma estrutura jurídica viva, uma tecnologia jurídica. Na Islândia, o Alþingi, fundado em 1930, tornou-se um dos exemplos mais impressionantes dessa forma de organização. Sua longevidade institucional é tão marcante que ele costuma ser lembrado como um dos parlamentos mais antigos do mundo em funcionamento. Mas o mais fascinante não é apenas a idade, é o método. Qualquer homem livre podia apresentar um caso, falar, testemunhar, disputar argumentos diante dos outros. No centro dessa dinâmica estava o Lögsomaður, acho que falei certo, né? O orador da lei. Sua função era memorizar e recitar publicamente o direito, porque o direito naquele contexto não dependia de um código escrito para existir como uma norma reconhecida. Isso cria uma imagem poderosíssima. A lei era pública porque era oral. A comunidade a reconhecia porque a ouvia. A legitimidade na norma vinha da sua circulação diante de todos, antes da imprensa, antes da codificação moderna, antes da burocracia estatal. A tradição escandinava já conhecia uma forma radical de transparência jurídica. A lei precisava poder ser ouvida, lembrada e reconhecida pela coletividade. Do fim ao parlamento moderno, vemos uma das maiores forças da tradição escandinava, que é a sua continuidade. Ela não desapareceu para depois ser reinventada. Ela foi se transformando com o tempo. Que um dia foi o fim ao ar livre, reaparece séculos depois como instituições, como o Riksdag sueco, o Folketing dinamarquês, o Storting norueguês, o Alþingi islandês contemporâneo. Essa continuidade não é só curiosidade histórica. Ela ajuda a explicar o presente. Por que olhamos para os países escandinavos modernos e vemos sistemas amplos de saúde pública, educação gratuita, proteção à infância, licença parental de quase mais de um ano, transparência fiscal, negociação coletiva forte e alta confiança institucional da sociedade. A gente não está vendo apenas políticas públicas isoladas que deram certo. A gente está vendo a atualização contemporânea de uma mesma instituição antiga. A comunidade deve participar das decisões básicas das condições de vida. O estado de bem-estar nesse sentido não é um corpo estranho criado para fazer bem para as pessoas. Se trata da tradição jurídica escandinava expandida pela capacidade do Estado moderno. A lógica continua sendo a mesma. A norma é mais forte quando a coletividade se reconhece nela. Pessoal, e uma dica para você que está curtindo o vídeo aí, escaneie o QR Code e vá lá visitar o kits.me, o meu site pessoal, onde tem lá vários livros sobre os conteúdos que a gente produz aqui no canal, beleza? Voltamos agora para o nosso vídeo. Séculos depois, a tradição escandinava produz uma das escolas mais provocadoras da filosofia do direito, o realismo jurídico escandinavo. E aqui aparece uma virada intelectual enorme. Pensadores como Axel Hagerström rejeitam a ideia de que a norma jurídica seja uma entidade quase sagrada ou metafísica. Para ele, o direito precisa ser descrito, como ele opera concretamente na experiência humana. Isso significa dizer algo muito forte. A norma jurídica não vive porque foi enfeitada por uma teoria abstrata de validade e hierarquia, como na pirâmide de Kelsen. Ela vive porque pessoas reais sentem obrigadas a segui-lo. Então o direito passa a ser visto como um fato psicossocial, não como um dever ideal, não como uma pura dedução lógica e nem como uma abstração intocável, mas como um fenômeno humano vivido na prática, internalizado, repetido, aceito, temido, incorporado e reconhecido. Hagerström não destrói o direito ao dizer isso. Ele faz algo ainda mais radical. Ele tira o direito do altar e ele devolve a vida social.
Isso é incrível. Aufhaus e a vida real da validade. É nesse ambiente, nessa tradição, em que aparece Aufhaus, um dos nomes mais conhecidos do realismo escandinavo. Haus empurra uma reflexão para um ponto desconfortável. Para ele, dizer que a norma é válida não é apenas constatar um fato textual, é descrever um estado de funcionamento social e psicológico. Uma norma pode continuar escrita, mesmo assim está praticamente morta. Mas morta por quê? Morta porque ninguém a leva mais a sério. Juízes não aplicam, cidadãos não reconhecem, a compulsão interior a obedecê-la desapareceu. Ao mesmo tempo, uma prática pode não estar majestosamente codificada, mas ainda assim estar viva e efetiva e válida como direito. Por quê? Essa norma organiza expectativas, condutas e decisões de um modo efetivo. A lição de Ross é incômoda porque arranca o jurista do conforto do papel. Não basta perguntar o que está escrito, é preciso perguntar o que está vivo. Oliver Crona e o imperativo independente. Carl Oliver Crona aprofunda ainda mais essa virada. Ele insiste que o direito não funciona, primeiro, porque alguém provou racionalmente que ele é válido. Ele funciona porque a sociedade já construiu a sensação de obrigatoriedade. Nós nos sentimos obrigados antes de organizar filosoficamente essa obrigação. A força da norma, nesse sentido, não vem apenas da lógica, vem do hábito, da expectativa, da reação social, da pressão institucional, da experiência repetida, da ação coletiva organizada. Essa é uma inversão teórica profunda. Não é porque a norma é válida que nos sentimos obrigados, é porque nos sentimos obrigados que a norma é válida. O contraste entre dois realismos. Quando a gente fala em realismo jurídico, muita gente imagina o mesmo movimento com sotaques diferentes, mas não é bem assim. Existe um realismo que olha principalmente para os tribunais, para as decisões, para o comportamento judicial, prática institucional do judiciário. E existe o realismo escandinavo, que desloca a atenção para a psicologia social da obrigatoriedade. Essa norma é completamente diferente. Um caso, a pergunta é: o que os juízes fazem? No outro, é o que a comunidade reconhece como obrigatório. Um observa mais a engrenagem institucional, o outro observa mais a energia social que sustenta a norma. Para a tradição escandinava, olhar apenas para o tribunal é muito pouco. É preciso observar um vínculo invisível entre a sociedade, a confiança entre as pessoas e a obediência voluntária às regras do Estado. E a confiança como categoria jurídica fundamental. Aqui entramos em uma das contribuições mais importantes da tradição escandinava. A confiança. Confiança interpessoal, confiança institucional. Confiança de que a regra vale para todos. Confiança de que outro também vai cumprir. Nos países nórdicos, essa confiança costuma alcançar níveis muito altos. E isso não é um detalhe cultural separado do direito. Isso é parte da própria estrutura jurídica. Quando as pessoas acreditam que uma maioria vai cumprir a norma, o sistema precisa de menos vigilância ostensiva, menos sanção, menos aparato coercitivo, polícia, punições. A norma funciona porque foi interiorizada. Esse talvez seja um dos segredos mais profundos da experiência escandinava. O sistema jurídico pode ser muito forte, sem parecer agressivamente autoritário. Consenso como método, não como enfeite. A tradição escandinava também nos obriga a pensar melhor sobre a palavra consenso. Consenso não significa ausência de conflito, harmonia ingênua, pensamento idêntico. Consenso é método, tecnologia institucional, modo de conduzir o dissenso até uma solução aceitável. A maioria decide rápido, mas pode deixar ressentimento e exclusão. Consenso demora um pouco, mas exige mais conversa, mais negociação, mas produz decisões percebidas como mais legítimas no longo prazo. E isso ajuda a explicar a negociação coletiva, a mediação, o diálogo social, a participação organizada na formulação das políticas. Isso não é romantismo, é uma engenharia de legitimidade. Quando essa tradição entra na era do Estado moderno, ela não desaparece, ela muda de escala. O chamado welfare state escandinavo pode ser visto como a velha lógica do fim,
operando. Orçamento público, aparato administrativo, políticas universais. O FING ganha mais estrutura, mais força, mais enforcement. A comunidade decide coletivamente que certas condições de vida não podem ficar entregues apenas à sorte individual. Saúde, educação, proteção social, infância, velhice, habitação, trabalho digno, tudo isso deixa de ser tratado como um favor ocasional e passa a ser assumido como um compromisso coletivo, não só do Estado, e estabilizado juridicamente. Por isso, a tributação tende a ser percebida menos como um saque e mais como participação num pacto reconhecido como legítimo. Não porque todos amem pagar impostos, mas porque muitos enxergam retorno, igualdade de aplicação, senso comum naquele arranjo. 2 casos concretos para você entender melhor a tradição escandinava. Caso 1, o sistema penal norueguês. A Noruega costuma aparecer em estudos comparados por suas baixas taxas de reincidência e por um modelo penitenciário orientado para a reintegração. A pergunta central ali não é apenas como punir, mas como devolver alguém à convivência social com menos chance de repetição da ruptura do delito. Prisões como Halden ficaram reconhecidas mundialmente justamente por encarar essa lógica. O ambiente não é pensado para humilhar por humilhar. É pensado para controlar, responsabilizar, preservar condições mínimas de reinserção. Muito massa. Você deve olhar para esse caso, principalmente você que é criminalista. Caso 2. Transparência fiscal. Na Noruega e na Finlândia, há formas amplas de publicidade de dados tributários definidos por lei. Essa tradição de visibilidade não é mero folclore. Ela revela uma filosofia jurídica profunda. A obrigação fiscal é mais legítima quando a comunidade pode verificar que ela é distribuída e cumprida de forma pública. Em outras palavras, a norma tributária não deve viver no escuro. Esse é o espírito do FING chegando ao coração da vida econômica dos países escandinavos. A tradição escandinava desenvolveu uma identidade própria. Ela pode compartilhar certas formas modernas com outros sistemas, é óbvio, como a codificação, o parlamento central, aparato administrativo sofisticado, racionalização, previsibilidade institucional. Mas a sua alma filosófica é totalmente distinta. Ela valoriza o consenso, o empirismo, o pragmatismo, a confiança, a experiência social da legitimidade. Por isso, não basta olhar a forma externa das instituições. É preciso perceber o que as move por dentro, a dimensão axiológica. No caso escandinavo, a pergunta de fundo continua sendo sempre essa. A comunidade reconhece essa norma como sua? Mas claro, todas as tradições têm uma zona cega. Nenhuma tradição séria poderia ser apresentada sem as suas sombras. O velho FING, tão celebrado como espaço de deliberação pública, não era universal. Era uma assembleia só de homens. Ficaram de fora as mulheres, os escravizados, as crianças, dependentes, adolescentes, grupos sem reconhecimento pleno. Ou seja, a tradição do acordo como foi, durante muito tempo, acordo entre aqueles que já eram reconhecidos como os participantes legítimos. A segunda zona cega aparece no presente. Modelos baseados na autoconfiança e relativa homogeneidade histórica enfrentam novas tensões quando a sociedade se torna mais plural. A pergunta fica: como produzir consenso quando a comunidade deixa de perceber como um conjunto de semelhantes? Esse talvez seja o maior desafio contemporâneo da tradição escandinava, com a questão migratória, com muitos migrantes vivendo nesse país. Mas afinal, o que a tradição escandinava oferece de aprendizado para todo o direito global? Oferece um mundo jurídico de pelo menos 3 contribuições imensas. A norma como fato vivido, uma filosofia do direito que insiste em tratar a norma como uma experiência social concreta, psicologia coletiva, e não só uma abstração reverenciada. 2, o consenso como uma tecnologia de legitimidade. Não como um sonho sentimental, mas como uma prática capaz de produzir estabilidade e cooperação. E 3, a confiança como variável jurídico real. Quando a confiança é alta, o cumprimento voluntário cresce. A necessidade de coerção diminui.
E essa é uma lição gigantesca para qualquer sociedade que queira entender por que algumas normas funcionam quase sem ruído nessa tradição, enquanto outras normas fracassam todos os dias. Voltamos então àquela planície no Ártico, lá do começo do vídeo. Os homens livres reunidos no fim de mais de 1000 anos atrás, talvez não soubessem que estavam inaugurando uma tradição que atravessaria um milênio, mas eles sabiam o essencial. Sabiam que a norma precisava ser pública, o conflito precisava ser trazido à comunidade. A decisão só teria força real se ouvida, debatida e reconhecida por todos. Séculos depois, a filosofia escandinava diria isso em outras palavras. O direito funciona porque as pessoas se sentem obrigadas a segui-lo. Mas o Fing já sabia na prática que esse sentimento de obrigatoriedade não nasce do nada. Ele nasce quando a comunidade vê a norma como parte de si. É por isso que na tradição escandinava continua isso sendo tão importante. Porque ela lembra ao mundo jurídico uma verdade simples, mas profunda. O direito não se sustenta apenas pela autoridade de quem manda. Ele se sustenta, sobretudo, pela qualidade do vínculo entre a regra e a comunidade, que a aceita como legítimo. Na tradição escandinava, o direito não nasce primeiro da ameaça, mas do reconhecimento coletivo de que viver juntos exige normas que todos possam chamar de suas. E se você gostou de entender como o direito escandinavo é tão diferente de outras tradições, preza uma relação de equilíbrio entre o coletivo e o individual fantástica, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Obrigado por ficar até o final do vídeo, até a próxima.